do Senhor. Nós vamos ler o texto, 2 Crônicas, capítulo 33. Nós leremos até o verso de número 20. E vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração nesta noite. Eu convido você agora a ligar para um amigo, para que ele possa, juntamente conosco, participar desse culto, ouvir essa palavra de Deus ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas 33, do verso 1 em diante. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins, fez poste ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre, e também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, estatutos, juízos, dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Coração, você que está aqui conosco, você que está pela internet, vamos orar, pedir a Deus que fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, e agora, Deus, pedimos que fales ao nosso coração. Aplica essa mensagem, Deus, nós repreende tudo aquilo que quer atrapalhar, quer impedir essa palavra. Ó Deus, perdoa o nosso pecado, fala comigo, fala conosco através da minha vida, e abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém. A palavra Manassés significa esquecendo, é o significado literal da palavra Manassés, e foi isso mesmo que Manassés fez. Ele se esqueceu de Deus, completamente. A palavra de Deus fala que Manassés tornou-se o mais perverso rei de Judá, e uma péssima influência para o povo no início do seu reinado. A palavra de Deus fala que Manassés, filho do rei Ezequias, ele rejeitou o bom exemplo deixado do seu pai. A palavra de Deus, queridos, que Manassés, ele empenhou-se em desfazer a obra de Ezequias, mas ele pagou muito caro pelo que ele fez, e Deus, com seu amor implacável, foi atrás dele. Mas infelizmente Manassés teve que sofrer muito para entender que a vida só pode ser vivida para a glória de Deus. A vida de Manassés é uma história de advertência de Deus, para mim e para você, para a igreja de Deus. A palavra do Senhor fala, em primeiro lugar, nós temos aqui pelo menos 5 lições nesse texto sobre Manassés, e rapidamente eu quero discorrer sobre esses 5 pontos. O primeiro é sobre Manassés. Manassés se esqueceu de Deus completamente. O que ele fez? A palavra de Deus fala que no verso 2 e 3, ele levantou altares aos Balaíns e fez poste ídolos, total idolatria. A palavra de Deus fala que ele fez tudo que Deus abominava, o que Deus abomina até hoje, idolatria. Ele começou a adorar todo o exército do céu. Olha o verso 3, tornou a edificar os altos de que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Balaíns, fez poste ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu.
Quer dizer, ele começou a adorar o sol, a lua, as estrelas, a constelação. E lá em Deuteronômio, capítulo 4, 19, Deus proíbe tal prática. Olha o que está na palavra de Deus: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, luas, estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus, abomina. Deus proíbe isso. São pessoas que vê o sol, a lua, constelações e tal, e começam a adorar como se fosse Deus. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, manifesta a glória de Deus, mas não é para ser adorado como Deus. O Manassés fez isso, começou a adorar o sol, lua, as constelações, começou a adorar as estrelas, enfim, ele começou a adorar o exército do céu, e também idolatria, colocando idolatria ali, poste ídolo, Baal, que significa possuidor, o que indicava o deus da fertilidade dos cananeus. Então ele estava completamente desviado do propósito de Deus, ele mudou de rumo, e ele começou ao caminho das trevas, uma apostasia total. E outra coisa também que Manassés fez, segundo a palavra de Deus, é que ele rejeitou totalmente o Senhor, ele virou as costas para Deus. A palavra de Deus fala que no lugar de culto verdadeiro, ele colocou poste ídolo, vários deuses, ele afrontou Deus e o rejeitou, no altar do Senhor, ele colocou ali outros deuses, que na verdade são demônios, ele começou a servir a próprio Satanás. E a palavra de Deus fala que a loucura de Manassés foi tão grande, que ele assassinou seus filhos, ele dedicou os seus filhos, olha só o verso 6, ele queimou seus filhos como oferta no vale de Hinnom, ele sacrificou os filhos, tamanha a sua ignorância, os demônios induziram um grande erro, e ele cometeu essa loucura, de sacrificar os filhos, queimados vivos, diante de um demônio. Tal foi a sua apostasia, a sua loucura. Foi isso que Manassés fez. A palavra de Deus fala que ele estava completamente envolvido com espíritos malignos. Olha só o verso 6, ele praticava feitiçaria, tratava com necromantes. A palavra de Deus fala que ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, adivinhava pelas nuvens. Quer dizer, é como as pessoas fazem hoje, adivinha pelos búzios, astrologia, bola de cristal, hidromancia, terafim, quer dizer, adivinhando pelos guias, pelos orixás, preto velho, exus. Na verdade são demônios que se manifestam, feitiçaria, feiticeiros usados pelo diabo. Então ele estava ali praticando feitiçaria, e a palavra de Deus fala que ele praticava também, ele tratava com necromantes, necromancia, aquele que presume comunicar com os mortos. Na verdade ninguém se comunica com os mortos, são demônios que se manifestam para enganar as pessoas, porque a palavra de Deus fala que o homem nasce uma vez, morre uma vez só, depois é o juízo, não há comunicação. Depois que a pessoa vai para o inferno ou para o céu, acabou, não tem mais comunicação com os vivos. Agora os demônios se manifestam, enganam as pessoas, e elas acham que foi um ente querido, que está assim falando com ela, mandando recado e tal, mas isso é mentira do inferno. E o próprio Manassés embarcou nessa canoa furada, mexendo com necromantes, feiticeiro, feitiçaria, necromancia. E a palavra de Deus fala que tudo isso, verso 6, última parte, ele fez isso para provocar a ira de Deus. Ele começou a enfrentar o próprio Deus, porque ele sabia que tudo isso era abominação ao Senhor. Tudo isso Deus proibia, Deus não queria que o povo fizesse, e ele fez, ele praticou tudo isso, até os filhos, ele os matou. E a palavra de Deus fala que Manassés, ele foi uma péssima influência para Israel. A influência foi tão negativa que Israel, Judá, se tornou uma nação
perversa, ímpia, maior ainda do que as nações que não conheciam Deus. Tamanha a péssima referência e exemplo que Manassés deu. Olha só, Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante deles. Fez o povo tropeçar, de maneira que se tornaram piores do que os inimigos de Deus. Olha só, uma igreja, quando se torna perversa, ela se torna maligna, pior do que as pessoas que servem até o próprio diabo. Então não dá para brincar, né? Então Manassés, ele se tornou um homem completamente fora do propósito de Deus, idólatra, sem temor a Deus, assassino dos filhos, envolvido com espíritos imundos, malignos, rebelde contra Deus e uma péssima influência para o seu povo. Uma coisa interessante, meus amados, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel, a sua misericórdia, ela dura para sempre. O amor de Deus se renova a cada manhã. Deus mandou 3 recados para Manassés. Deus falou com ele de 3 maneiras. E eu creio que Deus fala dessas maneiras hoje também. Quando ele vê uma pessoa afastada, uma pessoa completamente fora do caminho, do ministério, né? Longe de Deus, indo para o caminho de morte, caminhando para as trevas, Deus manda recado. É o amor de Deus, é a graça de Deus. Deus nunca pune ninguém sem primeiro avisar, para levar ao arrependimento, ver se a pessoa muda de vida e ele converte, quer dizer, muda de direção. Olha só como que Deus tratou com Manassés. Primeiro, versículo 8, a palavra de Deus ali está bem clara, que Manassés, ele conhecia a palavra de Deus. Manassés conhecia os estatutos, os ensinamentos. Ele foi criado na igreja, ele foi criado diante de um pai que levou Deus muito a sério. Ezequias teve os seus deslizes, mas foi um homem temente a Deus. Então Manassés, ele foi visitado pela palavra de Deus. Eu quero falar para você uma coisa: Deus manda recado para você, Deus manda a palavra dele. A palavra dele é a bússola para nos trazer direção. A palavra dele é para nos orientar, para nos iluminar, para conduzir o caminho certo. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual do fabricante. É a revelação completa de Deus para nós. Deus usa a Bíblia para falar ao nosso coração, para salvar a nossa alma, curar nossas feridas e para nos guiar no caminho certo. E foi assim que Deus fez. Deus usou a sua palavra, os seus estatutos, ordenados por Moisés naquela época. Tinha muita coisa ali que ele aprendeu, que não deveria fazer, e ele fez, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, Deus usou a palavra e ele rejeitou. Aí Deus usou o segundo ponto, o segundo passo que Deus deu em direção a Manassés. Deus mandou ali um profeta chamado Isaías. Era o profeta daquele contexto, daquele momento, um homem de Deus. E aquele profeta chamou a atenção de Manassés, foi até ele para que ele pudesse retornar ao caminho do Pai, ao caminho de Deus, ao caminho do Senhor, o Deus de Israel. E Isaías chegou e falou com ele: Manassés, você precisa mudar de vida, você precisa se converter, você precisa se arrepender, você precisa voltar a fazer aquilo que Deus fez, aquilo que seu pai fez. A palavra de Deus fala, queridos, a história, quando você estuda a história, o pano de fundo, nesse contexto da época, a história nos narra essa situação, é que Manassés, ele mandou prender Isaías. Isaías foi prensado por madeiras, ele foi cerrado ao meio vivo, ele foi torturado, ele rejeitou o profeta, ele rejeitou o homem de Deus, rejeitou a mensagem e o mensageiro. Deus usa a palavra dele, Deus usa os mensageiros para levar recado, para você mudar de vida, para você se arrepender, para você dar a meia volta. Deus nunca pune sem primeiro mandar recados. Misericórdia, graça, palavra, mensageiros, né? Deus manda, né? Deus manda um sinal. Ele começa a falar: como é que é? Vão acordar?
Como é que é? Vai sair dessa ou não vai? É por aí mesmo que você quer? Só que tem um detalhe, aí quando Deus viu que Manassés rejeitou a palavra e rejeitou o profeta, Deus falou, tudo bem. Olha só o verso 11. O Senhor trouxe sobre eles, não só apenas Manassés, os príncipes do exército do rei da Síria. Então Deus trouxe os inimigos assírios, inimigos perversos, sanguinários, homens maus, homens rebeldes, sanguinários, que odiava Manassés e o povo de Deus. Aí Deus falou assim, tudo bem, já que você não quer a palavra, você não quer o profeta, você não quer ir por bem, vai por mal. Querido, Deus, Ele faz tudo para você voltar-se a Ele. Você não quer ir por bem, não? Então, infelizmente, tem pessoas que têm que sofrer bastante para acordar e ver que só Deus é o Senhor. A palavra de Deus fala que os assírios, inimigos, foram lá. A Bíblia diz que eles destruíram o povo de Deus, prenderam Manassés com ganchos, ele foi dependurado, amarrado em cadeias, levado em cativo para a Babilônia, e a palavra de Deus fala que ele tornou-se escravo, foi torturado, sofreu horrores. Tem muita gente que infelizmente o caminho do bem ele não se atenta. Tem gente que tem que sofrer, tem que perder muita coisa, perder a liberdade, perder o ministério, perder a família. Foi no caso de Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele desobedece, vai para Tarsis. Deus envia mensagens, Deus manda uma tempestade, um grande peixe, levou até o profundo abismo, até que ele acordou e orou e deu a Deus misericórdia, Deus atendeu e restaurou Jonas, e assim aconteceu com Manassés, mas Manassés teve que sofrer muito para aprender que só o Senhor é Deus. Deus às vezes coloca o rei da Síria na sua vida para levar você até Ele. É a misericórdia, é a graça de Deus, é o amor de Deus por nós. Graças a Deus que Deus manda os assírios. Uma certa vez Deus curou um cego, só que o cego era um cego que precisava de um tratamento assim, de choque, para ser curado. Muitos cegos, Jesus simplesmente deu a palavra para ele ver e ele viu. Jesus, ele simplesmente tocou e a pessoa foi curada. Mas teve um cego na Bíblia que Jesus cuspiu, fez um barro e lambuzou o rosto, aquele barro nojento, era cuspe, fez aquilo lá, lambuzou aquele cego e falou assim, vai no tanque de Siloé e lava. Por que Jesus colocou aquele desconforto naquele cego? Porque Siloé era o lugar da bênção, o lugar da cura, como fosse a igreja, o lugar da manifestação do amor de Deus, a graça de Deus. Por certo, aquele cego tinha sido convidado para ir no Siloé, nunca foi, mas Jesus deu um jeito de levá-lo, lambuzou ele todo, causou desconforto, e aquele cego obedeceu a Jesus, não porque Jesus o mandou, ele já era rebelde, mas porque estava sujo, ele precisava se lavar, e ele foi no Siloé e se lavou, e graças a Deus, que ele foi curado e voltou vendo Jesus, e não apenas o Siloé, e ele percebeu, Jesus colocou desconforto na minha vida, para que eu pudesse ir até o lugar da bênção, até a presença dele, e receber a cura. Meu querido, Deus, Ele permite às vezes certas perdas na sua vida, para você se achegar mais perto de Deus. Tem gente que só vai a Deus se precisar muito, quando Deus toca nas finanças, quando Deus toca na questão da saúde, quando Deus toca na família, quando Deus de repente começa a dar vitória para os inimigos, e a pessoa começa a ficar percebendo e vendo que ele não é capaz, que ele precisa de Deus. Isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. É muito melhor Deus colocar um desconforto em nós, para nos levarmos a Ele, do que Ele nos abandonar e deixar de lado. Ele podia muito bem falar assim, Manassés, você já matou um profeta meu, um dos maiores profetas, você matou seus filhos,
você praticou feitiçaria, você rejeitou a minha palavra, você me rejeitou. Deus podia muito bem falar assim: Manassés, quer saber de uma coisa? Vá para o inferno. Mas Deus não, permitiu que os assírios fossem até ele, para que ele pudesse ter uma oportunidade, talvez a última, de se arrepender. A palavra de Deus fala que uma coisa interessante é que Manassés, olha só o que aconteceu, lá no verso 12, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus e seus pais, fez-lhe oração. A palavra de Deus fala que o remédio assírio funcionou. A primeira coisa que ele fez, ele se angustiou muito, ele se arrependeu, ele percebeu que ele estava ali por causa da sua rebelião, a sua rebeldia, o seu pecado, e ele começou a se entristecer, não só pelo motivo de estar ali sofrendo, mas porque ele estava longe de Deus, ele precisava voltar para Deus. A palavra de Deus fala que ele ficou muito angustiado, muito triste pelo que tinha feito. Isso é arrependimento. Arrependimento traz tristeza pelo pecado, pelas atitudes cometidas, os erros cometidos. Ele ficou angustiado, ficou triste, e a palavra de Deus fala que ele começou a suplicar muito, suplicou deveras, começou angustiado a gritar, a suplicar, de uma forma assim desenfreada, perseverante. Ele começou a clamar a Deus em alta voz, suplicando: Deus tenha misericórdia, Deus tenha compaixão, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, me perdoe, me perdoe. E ele começou a clamar, angustiado, e a palavra de Deus fala que suplicou deveras ao Senhor, ele implorou, começou a implorar com instância, pedindo graça, pedindo perdão, transformação, nova oportunidade, nova chance. Senhor, quero começar de novo, estou arrependido, ó Deus, tenha misericórdia, me tira daqui. Foi isso que ele fez, mas graças a Deus que agora ele foi no lugar certo, ele pediu socorro para Deus. A palavra de Deus fala, meu querido, que ele muito se humilhou. Olha o verso 12. Manassés muito se humilhou, ele se arrepende, suplica, implora, se humilha, reconhece a sua situação miserável e o motivo que o levou a ficar daquele jeito. Ele reconheceu: eu estou dessa maneira porque eu rejeitei Deus, eu fui feiticeiro, agoureiro, necromante, eu fui rebelde, desobediente. Eu sei que eu estou aqui por causa disso, mas eu peço perdão, eu peço clemência, eu peço misericórdia, eu peço a graça. E ele começou a suplicar, humilhando e se prostrando diante de Deus. E a palavra de Deus fala que ele fez oração, não abandonou, começou a orar e falar: Deus tem misericórdia, muda a minha história, muda a minha vida, muda esse quadro. Por que você hoje não faz o que Manassés fez? Por que você não suplica a Deus, se arrepende, se humilha diante dele e reconhece o seu erro? Você que está se afastando de Deus ou afastado de Deus, quem sabe o seu ministério é minguado, quem sabe a sua vida espiritual está de mal a pior, sua vida física, familiar, financeira, relacionamento, quem sabe depressão, angústia, você está fora da bênção, você está fora do caminho de Deus, você está angustiado, você está fora da igreja, você está fora da presença do Senhor. Reconhece isso, se humilha, creia, se arrependa, clame, ore, se humilhe, se submeta a Deus. A palavra de Deus fala que aquele que se humilha é exaltado, aquele que exalta é humilhado. Deus rejeita a soberba, mas a sua graça aos humildes. Coração quebrantado, compungido, Deus não despreza. Qual a área da sua vida que você está derrotado? Qual a área da sua vida que você está aí sofrendo? No caso aqui, Manassés perdeu tudo. Ele perdeu o reinado, a nação foi destruída, vencida. Ele era agora escravo, estava preso, torturado na Babilônia. Olha só que situação, que quadro, no inferno, na miséria. Mas ele não deixou de buscar Deus. Graças a Deus, ele buscou o Senhor. Se você buscar, a palavra de Deus fala: se você se humilhar, desviar dos seus maus caminhos e
então eu ouvirei dos céus, sararei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se o meu povo que se humilha, aliás, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita arrependimento, Deus não rejeita quando você clama. Foi isso que Manassés fez. E a palavra de Deus fala, queridos, que Deus restaurou Manassés completamente. Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Olha só, Deus tornou-se favorável a ele, Deus o perdoou, Deus o justificou, Deus usou de misericórdia, quer dizer, Deus não deu aquilo que ele merecia. Isso é misericórdia, é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Manassés merecia o inferno, Deus deu o céu, Deus deu a graça, o perdão. Fala que Deus tornou-se favorável a ele, Deus ouviu-lhe a oração e atendeu. A palavra do Senhor diz que Deus atendeu ao seu clamor, atendeu o seu pedido, atendeu ao seu socorro. A palavra de Deus fala que Deus o fez voltar para Jerusalém e para o seu reino. Ele voltou por cima, ele não voltou por baixo. Querido, Deus pode fazer você voltar por cima. Você pode ser restaurado, o seu ministério, sua família, seu casamento, o seu trabalho, os seus negócios, os seus sonhos, eles podem ser restaurados pela humildade, pela oração, pela fé, pelo arrependimento, pelo clamor, pela humildade, pela esperança em Deus. Há esperança em Deus. É isso que Manassés fez. Ele lembrou do seu pai, ele lembrou da palavra, ele lembrou dos seus pecados, pediu perdão, reconheceu os erros, clamou a Deus e pediu socorro. Deus o socorreu e perdoou, Deus o transformou. E a palavra de Deus fala que então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Você precisa reconhecer que o Senhor é Deus. Até quando você vai achar que tem outro Deus por aí a ser seguido e amado? A não ser o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não existe outro Deus, é só Jesus, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos basta. Outra coisa, e para terminar, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. O que Manassés fez? A palavra de Deus fala que depois disso Manassés volta para o seu reinado. Ele edifica muro fora da cidade, se prepara para o combate, se prepara para lutar contra o adversário. Ele acaba com toda a idolatria. Então ele se prepara para a guerra, porque ele sabia, quando ele buscasse a Deus de verdade, ele ia ser atacado pelos inimigos. Quando a gente busca Deus de verdade, os inimigos vêm contra nós, mas são derrotados, porque Deus nos protege. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, a nossa cidadela. Ele é o nosso amparo, o nosso escudo, o nosso baluarte. Ele é o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, é o seu nome. E a palavra de Deus fala que Ele acabou com toda idolatria. Primeiro se prepara para a guerra, levanta os muros caídos, levanta as portas, coloca um grande exército preparado para defender. Ele acaba com a idolatria, ele restaura o altar do Senhor, ele tira todos os deuses estranhos, quebra tudo, joga fora e fala: não, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Restaura o altar, acaba com a idolatria, e ele leva o povo a lembrar-se de que Deus é o Deus único e verdadeiro que pode ser servido. E ele ordenou Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Ele disse: só o Senhor é Deus, só Ele vai ser adorado e servido, ninguém mais. Ele é o único Deus verdadeiro. Manassés teve uma experiência pessoal com Deus. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história.
e você nunca mais vai ser o mesmo. Por isso que quem conhece Jesus nunca desvia. Ele pode se afastar um pouco, mas não consegue viver mais sem a graça de Deus. Não sabe viver em outro lugar. Quando você aprende a graça de Deus, o amor, o poder, a paz que dá, enfim, quando você anda com Jesus, você não consegue andar em outro caminho mais, você prefere morrer. Manassés, ele teve uma experiência assim forte, uma experiência pessoal, ele precisava disso. Ele antes adorava o Deus do pai dele, por isso que ele desviou. Agora ele começou a adorar o Deus dele, o Deus do coração dele. Ele falou: não, agora o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Deus. Foi Ele que mudou a minha história. Ele me restaurou, derramou a sua graça, me perdoou, me deu uma nova chance. Deus, Ele é o Deus que dá a nova chance. Deus pode dar a você uma nova chance, abrir a porta novamente, uma outra oportunidade. Aproveita que Jesus ainda é advogado, Ele intercede. Haverá um dia que Ele será juiz. Ele voltará não como advogado, como juiz, para estabelecer o estado eterno. Aí não tem mais como pedir, não tem mais intercessão. Ele é juiz, Ele vai decretar o juízo, mas por enquanto Ele decreta, Ele é advogado, intercede. Ele nos abençoa, nos perdoa, nos dá oportunidade para mudança, para restauração, para cura, nova chance, novo projeto. Vamos começar de novo. Quem sabe você precisa começar o casamento novamente. Comece de novo, mas começa com Jesus. O ministério, na igreja, trabalho, faculdade, relacionamento, área sentimental, tal. Começa de novo, mas com Jesus vai dar certo, porque Ele é a rocha, e sobre a rocha tudo que constrói fica de pé e ninguém derruba. Foi isso que Manassés fez. Restaurou o altar de Deus. A palavra de Deus fala que ele teve gratidão no coração, gratidão pelo que Deus tinha feito por ele. Nunca mais deixou de agradecer a Deus. Ficou cheio de amor por Deus, começou a amar a Deus, a ter gratidão, reconhecimento pela graça recebida, e começou a servir a Deus pelo que Deus é. Começou a servir a Deus com todo o coração, em espírito e em verdade. O coração dele foi completamente transformado por Deus. E quero dizer para você que nessa noite, infelizmente, Manassés teve que sofrer muito para aprender que a vida só pode ser vivida para a honra e a glória de Deus. Você pode fazer diferente. Manassés só passou o que passou porque ele rejeitou a Deus. Se ele tivesse aceitado o primeiro sinal, que era a palavra, o segundo sinal, que era o profeta, não precisaria dos assírios. Na verdade, os assírios, as dificuldades, Deus permite só quando a pessoa rejeita as coisas, assim, o caminho mais fácil. Porque esse é o caminho que Deus quer dar para nós, o caminho do amor, da graça, que você o conheça assim tranquilamente, que reconheça que a vida sem Ele não funciona, não dá certo. Tem gente que vai a Deus sem ter que sofrer, graças a Deus, mas tem gente que tem que sofrer. Eu particularmente, eu tive que sofrer, porque fui rebelde, fui assim um pouco arrogante. Eu precisei sofrer para reconhecer que só o Senhor é Deus. Mas graças a Deus pelo sofrimento que eu tive, foi a graça de Deus, foi a forma de Ele me levar até Ele mesmo. Teve que me causar desconforto, igual Ele fez com aquele cego, lambuzou e tal, para levar para o Siloé. Ele causou algum desconforto na minha vida, para que eu fosse para a igreja, para que eu fosse à presença dEle, e ver que Ele é muito melhor do que eu imaginava. Tive uma experiência com Deus, assim como Manassés teve. Nunca mais, eu prefiro morrer do que deixar de ser crente. Porque cristianismo não é proibição, não é fanatismo, religiosidade, é vida e abundância, é relacionamento com Deus, todo poderoso e gracioso. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui novamente, todos os dias temos culto aqui, 19 horas, depois reunião de oração. Que Deus o abençoe. Quero orar por você agora, e pedir ao Senhor pela sua vida, para que você possa se tornar um homem segundo o coração de Deus, mas sem ter que sofrer muito, né? Mas se precisar, Deus vai dar uns puxão de orelha, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa essa vida que ouviu a Tua palavra, toca o coração, restaura, dê uma nova chance,
que ele possa voltar ao primeiro amor, voltar à tua palavra, voltar para a família, voltar para realizar os sonhos, voltar para a faculdade, voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Alegra o triste, anima o desanimado, salva o perdido, levanta o caído, reconcilia o desviado, dá paz ao perturbado, alegria ao triste, e que todo aquele que está tendo terror noturno, vontade de morrer, suicidar, repreende espírito de morte, espírito de feitiçaria, macumbaria, toda obra do diabo, o Senhor repreende em nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra, o Senhor venha curar depressão, terror noturno, toda vontade de suicídio, o Senhor repreenda, enfim, que o Senhor possa dar a tua paz, que o Senhor possa visitar cada lar com teu poder e graça, em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe, que a graça do nosso Deus, que é melhor do que a vida, o amor do Pai, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, a sua casa e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje sim. Deus os abençoe, um abraço.